Você está sozinho numa sala. Olha ao redor. Nenhum outro tipo de humano está olhando de volta. Isso parece normal para você, mas na história da Terra, isso é a exceção, não a regra. Durante quase toda essa existência do seu gênero, várias espécies humanas viveram ao mesmo tempo, no mesmo planeta, às vezes na mesma floresta. Você é o resultado estranho de um experimento que deu errado para todos os outros. E ninguém tem certeza do motivo. Volte 100 mil anos. Nessa época, pelo menos 6 espécies humanas diferentes caminhavam sobre a Terra. Neandertais na Europa, denisovanos na Ásia, o Homo erectus ainda sobrevivendo em ilhas remotas, o pequeno Homo floresiensis, apelidado de Hobbit, na Indonésia, e o seu ancestral direto, o Homo sapiens, apenas mais uma espécie entre várias, não a vencedora óbvia. Hoje sobrou uma. Você. Por quê? O paleoantropólogo Chris Stringer, do Museu de História Natural de Londres, passou décadas tentando responder isso. Sua pesquisa mostra que não existiu um único evento que apagou as outras espécies humanas. Foi um processo lento, confuso, cheio de becos sem saída. Algumas espécies desapareceram por clima, outras por competição direta. E, pelo menos uma, os neandertais, não desapareceram exatamente. Eles se misturaram com você. Isso mesmo. Uma parte deles ainda está aqui. O geneticista Svante Pääbo, ganhador do Prêmio Nobel por sequenciar o genoma neandertal, descobriu que a maioria das pessoas fora da África carrega entre 1 e 2% de DNA neandertal. Não é uma metáfora, é biologia. Quando você sente frio forte demais, quando seu sistema imunológico reage de um jeito específico a certas infecções, quando sua pele reage à luz solar de determinada maneira, existe uma chance real de que isso venha deles. Você não descende apenas do Homo sapiens. Você é, em parte, o resultado de um cruzamento entre espécies diferentes de humanos. Pare um segundo e pense nisso. A ideia de humano que você tem na cabeça, uma linha reta e única de evolução, nunca existiu de verdade. A árvore genealógica humana não é uma árvore. É mais parecida com um rio que se divide em vários braços e depois volta a se juntar, confuso, entrelaçado, cheio de becos que terminam no nada. Então, por que só você sobrou? Existem algumas teorias, e nenhuma delas é definitiva. A primeira é climática. Há cerca de 74 mil anos, o supervulcão Toba, na atual Indonésia, entrou em erupção com uma força que alterou o clima do planeta por anos. Alguns pesquisadores acreditam que esse evento reduziu drasticamente as populações humanas, empurrando várias espécies para perto da extinção ao mesmo tempo. O seu ancestral sobreviveu. Outros, talvez não. A segunda teoria é sobre o cérebro, não o tamanho dele, a forma como ele se conecta. O pesquisador Richard Klein, de Stanford, defende que por volta de 50 mil anos atrás, algo mudou no funcionamento cognitivo do Homo sapiens. Não uma mudança no volume do cérebro. Os neandertais tinham cérebros do mesmo tamanho, ou até maiores. A mudança foi na capacidade de linguagem simbólica. De repente, o seu ancestral começou a fazer arte, joias, sepultamentos elaborados, ferramentas com múltiplas etapas de planejamento. Ele começou a contar histórias. E contar histórias muda tudo. Uma história permite que você coordene com um grupo de 50 pessoas que nunca se viu antes. Uma história permite que você planeje uma caçada com etapas que ninguém presenciou ainda. Uma história permite que você acredite em algo que não existe fisicamente. Um espírito, um território sagrado, um ancestral comum. E que essa crença una centenas de estranhos em um único propósito. Os neandertais provavelmente não faziam isso na mesma escala. Suas evidências arqueológicas sugerem grupos pequenos, familiares, muito bem adaptados ao ambiente imediato, mas com pouca capacidade de cooperação em larga escala. Quando o clima virou, quando os recursos ficaram escassos, seu ancestral conseguiu se reorganizar em redes maiores. Os neandertais, presos a grupos pequenos, não conseguiram. Você venceu porque conseguia mentir melhor. Não no sentido ruim. No sentido de conseguir imaginar coisas que não existiam e fazer outras pessoas acreditarem também. Isso ainda está em você, sabia?
Toda vez que você se emociona com um filme que sabe que é ficção. Toda vez que você defende uma marca, um time, uma bandeira, como se fosse parte da sua própria identidade. Toda vez que uma história bem contada muda sua opinião, mais do que um dado frio conseguiria. Isso é o mesmo mecanismo que, 50 mil anos atrás, decidiu qual espécie humana ia sobreviver e qual ia desaparecer. Agora, imagine o oposto. Imagine que os Neandertais tivessem sobrevivido junto com você. Imagine acordar amanhã e dividir o planeta com outra espécie humana inteligente, com sua própria cultura, sua própria linguagem, seu próprio jeito de amar e enterrar seus mortos. O antropólogo John Hawkes, da Universidade de Wisconsin, ele estima que Neandertais e humanos modernos coexistiram na Europa por, no mínimo, alguns milhares de anos antes da extinção completa dos primeiros. Eles se encontraram, se cruzaram. Provavelmente competiram por comida, por abrigo, por território. E se nessa competição o resultado tivesse sido diferente? Talvez você não estivesse aqui pensando nisso. Talvez existisse uma versão sua, Neandertal, pensando exatamente a mesma coisa sobre o Homo sapiens que desapareceu. Essa é a parte mais estranha de tudo isso. Você não é o ápice inevitável da evolução. Você é um sobrevivente de sorte, de adaptação e de uma capacidade específica de imaginar mundos que não existem. Não havia nada escrito garantindo que seria você. E isso muda a forma como você deveria olhar para o presente. Porque se uma espécie inteira pode desaparecer por não conseguir se adaptar rápido o suficiente a uma mudança climática, isso não é só um fato sobre o passado. É um aviso sobre o futuro. O mesmo cérebro que inventou histórias para unir grupos de estranhos é o único que você tem disponível agora para os próximos desafios que o seu próprio planeta vai colocar na sua frente. Você não é diferente dos seus ancestrais em algum nível fundamental. Você ainda é um animal social, dependente de narrativas compartilhadas para sobreviver em grupo. A diferença é a escala. Antes, uma boa história unia 50 pessoas ao redor de uma fogueira. Hoje, uma boa história une milhões de pessoas ao redor de uma tela. E se, daqui a 100 mil anos, algum pesquisador olhar para os fósseis ou para o que sobrar deles e perguntar: por que só essa espécie sobreviveu? Talvez a resposta ainda seja a mesma. Não foi o mais forte. Não foi o de cérebro maior. Foi aquele que conseguiu contar a melhor história e fazer os outros acreditarem nela juntos. Você está sozinho numa sala. Olha ao redor de novo. Ninguém mais está ali. Mas, por um segundo, pense em quantas versões diferentes de humano já existiram e em como pouco faltou para nenhuma delas ser a sua.